Olá, pessoal, mais um exercício de circuitos trifásicos, propriamente dito, potência elétrica de circuitos trifásicos. Uma carga equilibrada em delta recebe 15 kVA com o fator de potência 0,8 atrasado. Atrasado significa que a tensão de fase está adiantada em relação à corrente, ou seja, a corrente está atrasada em relação à tensão de fase, na carga, nesse caso. Suponha que a sequência é positiva e a tensão, V a linha B', que é a tensão de linha na carga, é 220 60 graus, volt. Então aqui eu já tenho uma referência para o meu sistema. A referência é dada na tensão de linha da carga, que é a referência é 60 graus. Então todas as outras grandezas vão depender dessa referência, 60 graus. Se ZL é igual a 1 ohm, ou seja, a impedância de linha aqui é igual a 1 ohm, ou seja, essa impedância de linha é puramente resistiva. Determine a tensão de linha VAB. Eu quero então achar a tensão na fonte. Eu tenho a potência na carga, eu tenho o fator de potência na carga, eu tenho a tensão de linha na carga, que é minha referência, e eu quero achar a tensão de linha na fonte, VAB. Então vamos lá. Eu tenho que minha potência aparente na carga é igual a raiz de 3 V de linha na carga vezes corrente de linha na carga. Tudo em módulo. Eu tenho que 15.000, que é aqui minha potência aparente na carga, é igual a raiz de 3 vezes 220, que é a tensão, módulo da tensão de linha na carga, vezes a corrente de linha que eu quero determinar. Então a corrente de linha que eu calculei vai ser 39,36 A. Esse é o módulo da corrente de linha na carga. Eu tenho que achar o ângulo dessa corrente. Então, eu tenho que referenciar ela em relação a essa minha tensão de linha na carga, que tem um ângulo de 60 graus. Eu sei que para a sequência positiva, o fator de potência na carga mais 30 graus é igual a tensão de linha na carga menos o ângulo da corrente de linha na carga. O ângulo da tensão de linha menos o ângulo da corrente de linha. Esse φ, que é o ângulo do fator de potência, ele foi dado. O ângulo do fator de potência da carga é cosseno φ igual a 0,8. Então eu consigo achar esse meu ângulo do fator de potência, que vai ser 36,87 graus. Esse fator, o ângulo do fator de potência é o ângulo da tensão de fase menos o ângulo da corrente de fase. Então, esse é o φ. E o cosseno desse ângulo vai me dar o fator de potência. Então, eu sei que o φ, que é esse fator de potência, que é a diferença angular entre tensão de fase e corrente de fase, mais 30 graus, é igual a tensão o ângulo da tensão de linha menos o ângulo da corrente de linha. Calculando isso, eu tenho que φ é 36,37 graus mais 30 graus, devido à sequência positiva. Se fosse sequência negativa, era menos 30 graus. Igual a VL, eu tenho que o ângulo VL já foi dado. Esse ângulo VL é 60 graus, o ângulo de tensão de linha na carga. Menos e linha que eu quero achar, o ângulo da corrente de linha, o ângulo da corrente de linha. Então eu acho que o ângulo da corrente de linha aqui, para a carga, é menos 6,37 graus. Então agora eu determinei que a corrente de linha é 39, o módulo dela é 39,36 ampere, e o ângulo menos 6,37 graus, que é referenciado a essa tensão aqui, 220 60 graus, se refere a essa tensão. Eu vou calcular agora por fase aqui o sistema, o circuito trifásico por fase. Porque o circuito trifásico é simétrico, então eu posso calcular por uma fase e estender para as demais. Eu posso representar essa carga, que é uma carga em delta, eu posso representar ela em y, para fim de cálculo, para conseguir uma equivalência em y para poder calcular aqui a minha corrente e tensão na fase. Então eu transformei aquela carga de delta para y só para eu calcular aqui, para fim de representação, para fazer o cálculo por fase. Então eu tenho aqui
a fonte em fase, a minha linha de transmissão ZL e minha impedância da carga em Y. Foi transformada em Y, a representação dela em Y. Eu tenho aqui que a tensão na fonte, VAN, é igual a tensão na linha, VA a linha, mais a tensão a linha N', que é a tensão na carga. Analisando essa malha aqui, essa fase A, eu consigo enxergar que a tensão na fonte é igual a tensão na linha mais tensão na carga. Encontrando o valor de VA', N', eu tenho lá o valor, foi dado o valor de linha. VA', B', eu quero o valor de fase agora. O valor de fase. Então, eu sei que a relação entre tensão de linha e tensão de fase, para a sequência positiva, ela é a raiz de 3 30 graus. Então, tensão de linha é igual a raiz de 3 30 graus vezes tensão de fase. Então, dividindo aqui a tensão de linha, VA', B', por raiz de 3 30 graus, eu consigo a tensão de fase, VA', N', na carga, que vai ser 220 60 graus dividido por raiz de 3 30 graus. Se fosse sequência negativa, seria menos 30 graus, mas como é sequência positiva, é mais 30 graus. Então, eu vou conseguir que meu VA', N' é 127 30 graus, volts. Então, dá para ver que a tensão de linha está adiantada 30 graus em relação à tensão de fase aqui. Se isso aqui é 30 graus, a de fase, a de linha é 60 graus. Adiantar 30 graus a tensão de fase, a tensão de linha em relação à tensão de fase. Aqui, como eu simplifiquei aqui para um circuito, para uma fase, para a fase A, eu tenho e simplifiquei aqui a carga para a carga em Y, considerei a carga equivalente em Y, eu tenho que I de linha igual a I de fase. Então, eu tenho que a corrente de linha é igual a essa corrente aqui na carga, I de fase, na carga. Então, eu vou ter que VAN é igual a ZL e L. Eu tenho que a tensão aqui na fonte é igual a tensão aqui mais a tensão aqui. Então, eu tenho que a tensão aqui na linha é ZL e L. E a tensão aqui na carga é VA', N'. Então, VAN, que é a tensão na fonte que eu quero encontrar, eu tenho que a impedância da linha é 1, então fica só a corrente de linha, só a corrente de linha. Então, eu vou ter aqui a corrente de linha 39,36, ângulo menos 6,87 graus, mais a tensão na carga que é VA', N', que eu já calculei. Eu poderia ter ZY e fazer vezes o I de linha para achar a tensão aqui, mas já foi dada a tensão aqui na carga de fase, que é 127, a tensão de fase na carga, é 127, 30 graus. Igual a... Então, somando essas duas tensões, eu vou ter uma tensão VAN igual a 160,24, ângulo 21,52 graus volts. Essa é a tensão de fase na fonte. Eu quero a tensão de linha na fonte. Então, a relação entre tensão de linha e a tensão de fase é raiz de 3, 30 graus. Então, multiplicando V de fase por raiz de 3, 30 graus, eu vou ter V de linha, VAB, que vai ser 277,54, o ângulo 51,52 graus volts. Então, essa é a minha tensão VAB que eu queria. O fator de potência na fonte, aqui a gente pode descobrir, é a diferença angular entre a tensão de fase, que é 21,52 graus, menos a corrente de fase, que é igual a corrente de linha, nesse caso, que o gerador está em Y, que é menos 6,87 graus. Então, o cosseno dessa diferença angular vai me dar meu fator de potência na fonte. Então, vamos fazer um próximo exercício agora de potência elétrica trifásica em circuitos elétricos trifásicos. Eu tenho um sistema trifásico simétrico que possui 3 cargas equilibradas, conectadas em Y, em paralelo. Então, se eu der potência, não importa se ela está conectada em Y ou em delta. O que importa é a potência dessas cargas.
eu tenho as três cargas, carga 1, carga 2, carga 3. 6 kW, fator de potência 1, a primeira carga. A segunda carga, as três são ligadas em paralelo, a segunda carga é 10 kVA com fator de potência 0,96 atrasado. Atrasado significa que a corrente está atrasada em relação à tensão, que é uma carga indutiva. E a carga 3, eu tenho 7 kW, potência ativa. Tá? Watts, sempre que eu falar watts, é potência ativa. E fator de potência igual a 0,85 indutivo. Então, tem que a tensão de fase nessas cargas aqui, tensão de fase é 135 volts. E a resistência na linha é 0,1 ohms, ou seja, a resistência é puramente resistiva. A impedância da linha não tem indutância, é puramente resistiva. Vai ter casos que vão ter indutância na linha de transmissão, mas aqui é puramente resistivo, esse exemplo. Então eu vou pedir aqui a potência total na carga. A potência total na carga é só eu somar as potências das três cargas. A carga 1 mais a carga 2 mais a carga 3. Vou pedir também o fator de potência do sistema e a tensão de fase na fonte. Então aqui eu tenho uma ilustração do problema. Eu tenho aqui a carga 1, carga 2 e carga 3, estão em paralelo. Então a potência total que essa linha enxerga, que a linha de transmissão enxerga, é a potência da carga 1 mais carga 2 mais carga 3. Elas estão ligadas todas da mesma tensão, estão ligadas em paralelo, então todas da mesma tensão nominal, que é VL. Elas precisam da mesma tensão da tensão nominal para funcionar. Então elas são ligadas a uma tensão comum, que é VL, já que elas estão em paralelas. E aqui é a resistência da linha, RR, puramente resistiva, e aqui é a fonte. Para calcular a potência da carga 1, eu tenho que ela tem um fator de potência unitário, significa que a potência reativa dela é zero, ela é puramente resistiva. Ela não tem parte indutiva, ela não tem indutores. A potência reativa é zero, não tem indutores ou capacitores. Então eu tenho só a potência ativa, que é 6.000 watts. Então essa potência aqui vai ficar S1 igual a P1 mais JQ1. JQ1 é zero, Q1 é zero, então vai ficar só 6.000 watts. Ou S1 igual a 6.000 volt-ampere. A carga 2, eu tenho só a potência aparente dela e o fator de potência, que é 0,96 atrasado, que é indutivo. Então eu tenho que a potência P2, eu consigo através dessa equação aqui, S vezes cosseno de φ. Dá uma olhadinha lá no triângulo de potências, você vai saber que P2 é S cosseno de φ. S eu tenho, que é a potência aparente, já foi dada, dessa carga, 10.000, vezes o cosseno de φ, que é 0,96. Eu vou ter que esse valor é 9.600 watts. Cosseno de φ foi dado, é 0,96. Então eu tenho que φ dessa carga, φ2, da carga 2, é igual a 16,26 graus. Com esse ângulo do fator de potência, eu consigo calcular o Q2. Q2, dá uma olhadinha também no triângulo de potências, é S2 seno de φ2, que eu vou achar aqui, fazendo o seno desse ângulo aqui, vou achar que é 2.800 volt-ampere reativo, que é potência reativa, é dado em volt-ampere reativo. Então essa carga aqui, a potência complexa dessa carga 2, é P2 mais JQ2, que é igual a 9.600 mais J 2.800, potência ativa e potência reativa. Então, potência complexa é dada em volt-ampere. A carga 3, eu tenho a carga 3, ela é me dada a potência ativa, que é 7.000 watts, e o fator de potência, que é o cosseno φ, que é igual a 0,85, indutivo. Então, eu tenho que esse φ, o valor desse φ é 31, esse ângulo é 31,79 graus. Eu posso achar diretamente o valor dessa potência reativa, que é igual a P tangente de φ. Por que essa expressão P tangente de φ? Eu posso achar diretamente. Vamos fazer uma demonstração rápida aqui em cima. Eu tenho que Q é igual a S seno de φ. Eu tenho que P é S cosseno de φ. Se eu isolar esse S aqui, que é igual a esse daqui, isolar esse S, vai dar S igual a P dividido por cosseno de φ.
Eu substituo esse S por P cosseno de φ, vai dar P cosseno de φ e vezes seno de φ. Seno de φ sobre cosseno de φ é tangente de φ. Então, vai dar PQ igual a P tangente de φ. Então, essa é a demonstração aqui. Q igual a P tangente de φ. Eu consigo calcular de forma mais direta, tendo P, né? Tendo esse P aqui. Então, fazendo aí P tangente desse φ que eu já encontrei aqui, eu vou ter que a potência reativa em volt-ampere reativa é 44.338,21 volt-ampere reativo. Então, tem que a potência 3, potência complexa da carga 3, é P3 mais JQ3, que é 7.000 mais J 4.338,21 volt-ampere. Esse mais aqui significa indutivo. Se fosse capacitiva, a carga fosse capacitiva, eu adotaria menos aqui, que é uma carga capacitiva, uma potência capacitiva. Como eu falei lá em cima, a potência total da carga, vista pela linha de transmissão, é igual à soma das três cargas, da potência das três cargas. Então, S da carga é igual a potência da carga 1 mais a potência da carga 2 mais a potência complexa da carga 3, que é igual, somando a potência das três cargas, parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, ou seja, potência ativa com potência ativa e potência reativa com potência reativa. Que nem eu falei, tem dois planos diferentes, real e imaginário. Então, eu vou ter 22.600, que é a potência total da carga ativa, e mais J, que é 7.138,21, que é a potência reativa total da carga trifásica, vista pela linha de transmissão. Então, esse valor aqui eu posso transformar volt-ampere, potência complexa. Esse valor eu posso transformar na forma polar. Então, eu vou ter que a potência da carga polar, a potência aparente da carga é 23.700,5 e o ângulo é 17,53 graus, volt-ampere. Esse ângulo é o ângulo do fator de potência total da carga. Se eu fazer o cosseno desse ângulo, eu vou ter o fator de potência da carga. Mas eu pedi o item B, aqui eu concluo o item A, que é a potência da carga, total da carga. O item B, eu pedi o fator de potência não da carga. Se fosse da carga, eu faria cosseno do φ, que daria o fator de potência da carga, do φ da carga. Aqui eu pedi o fator de potência do sistema. Então, eu tenho que somar as perdas dessa resistência também. Eu tenho que somar a potência das cargas e as perdas dessa resistência aqui. Quando passa a corrente aqui, eu vou ter uma perda aqui de R vezes E ao quadrado, R vezes E ao quadrado e R vezes E ao quadrado. As três correntes que são iguais, porque o sistema é trifásico e simétrico, equilibrado. Eu posso falar que a potência aqui é 3R I ao quadrado, a potência nessas três linhas. 3R vezes I ao quadrado. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Eu tenho que achar a corrente primeiro. Eu tenho a carga lá, eu tenho que achar a corrente IF, que é a mesma I', se a gente supor que a carga está ligada em Y. Mas eu vou achar essa IF aqui. Potência aparente é igual a 3VF IF. Então, tem a potência aparente da carga, 3VF IF. Podia fazer pela equação S da carga igual a raiz de 3VL podia. É da mesma coisa. Mas eu vou encontrar aqui através de VF, que eu já tenho a tensão de fase, já foi me dar a tensão de fase. Então, fica mais fácil achar esse IL e F que é igual a IL. Então, achando aqui, eu tenho que a potência aparente da carga é 23.700,5, potência aparente, né, o módulo. Eu tenho 3, divido aqui, 3, e a tensão de fase já foi me dada, que é essa tensão aqui, ó, 135 volts, que é a tensão de fase na carga. Então, uso a tensão de fase na carga. Eu vou encontrar 58,52 amperes. Essa é a corrente que passa na linha. Eu tendo a corrente que passa na linha, eu consigo aqui achar a potência dissipada na linha. Somando com a potência das cargas, eu vou ter a potência total da minha fonte. Então, eu vou ter a potência total da minha fonte e vou conseguir tirar daqui o fator de potência. E essa PL eu consigo calcular, como eu falei, que a potência nas linhas, 3, porque é 3 linhas, R vezes E ao quadrado, mais a potência das cargas, que eu tenho
aqui, a potência das cargas que eu tenho aqui. Aqui, esse valor aqui, em cima. Posso somar tanto na forma polar, quanto na forma complexa. Se eu quiser pôr na HP em forma polar, ela soma. Se eu quiser colocar na forma complexa também, não tem importância. Vai me dar o valor então de 24.000, somando essa potência total, encontrando a potência total, eu tenho 24.682,11 ângulo 16,81 graus, que já consegui na fórmula polar. Posso transformar essa forma complexa para forma polar. Na HP é fácil, né? Se transforma automaticamente, polar para complexa e complexa para polar. O fator de potência é igual a cosseno de φ. Então, o fator de potência do sistema é igual a cosseno desse ângulo aqui, desse ângulo φ. Então, cosseno de 16,81 graus é igual a 0,96. Se eu fosse ver da fonte, eu não pagaria multa, porque eu tenho um fator de potência visto pela fonte. Supor que lá que a fonte seria um transformador lá na minha entrada da minha indústria, eu não pagaria um fator de potência, multa do fator de potência, porque está acima de 0,92. Alguns outros países adotam diferente 0,92, 0,93, alguns 0,94, mas o Brasil é 0,92. Então não pagaria multa. E o fator de potência da carga? Que nem eu falei, o fator de potência da carga eu faria cosseno de 17,53 graus. Fazia esse cosseno desse φ, que é o φ da carga. E para terminar, o item C, eu pedi a tensão de fase na fonte. Tensão é em valor RMS, que é valor eficaz. Pode ser em valor eficaz. Então eu sei que a potência aparente na fonte que eu tenho, módulo é igual a 3, módulo da fase, vezes o módulo da corrente. Então, V de fase, eu tenho esse valor, o módulo, que é o 24 aqui, o módulo da potência aparente na fonte. Eu tenho a corrente, que é a corrente no circuito todo, que é 58,52 ampere. E eu consigo que a tensão de fase na fonte é 140,59 volts. Essa tensão de fase é o módulo na fonte, que vai ser igual para as três fases, o módulo, defasadas de 120 graus entre si. Se eu quisesse a tensão de linha na fonte, eu faria, em módulo, eu faria vezes a raiz de 3. Pessoal, por enquanto é só. Na próxima aula a gente vai falar sobre correção do fator de potência.